minhas amigas, vamos aprender a fazer esse delicioso pão. Olha, gente, que maciez, muito saboroso, tá bom? Vamos lá, lápis e papel na mão que eu vou passar a receitinha pra vocês, tá bom? Ó, vocês vão usar um sachê de fermento biológico, uma colherinha de chá de sal, 3 colheres de açúcar, meio litro de leite morno, 2 colheres de sopa de margarina, um ovo e 3 colheres de óleo, tá? E aproximadamente 1 kg de farinha de trigo, tá, gente? Eu não usei tudo nessa receita não, tá? Sobrou ainda um pouco. Então, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão colocar, ó, numa vasilha o fermento e vamos dar uma hidratada nele com leite. Tá? Vamos colocar todos os ingredientes que eu passei para vocês, mexendo sempre, tá? Menos a farinha de trigo. A farinha de trigo nós vamos acrescentar por último. Gente, eu vou explicar para vocês agora que essa massa, ela fica uma massa meia mole, tá? Uma massa assim meia grudenta na mão. Não fique adicionando farinha de trigo, por quê? Porque senão o seu pãozinho, quando assar, ele vai ficar ressecado, tá? Ele não vai ficar aquele pãozinho úmido por dentro. E depois, assim, de 1 ou 2 dias, ele vai ficar com aquela aparência, assim, de pão dormido. Então, se vocês fizerem exatamente do jeito que eu vou explicar a vocês, ele vai ficar um pãozinho sempre fresquinho, tá? Sempre assim, molinho, como se vocês tivessem acabado de fazer. O segredo dessa massa é isso. Se vocês ficarem colocando farinha de trigo o tempo todo, até a massa desgrudar da mão ou ficar fácil de enrolar, ele vai ficar um pão ressecado, tá bom? Então, vocês vão fazer assim, ó. Vão misturar todos os ingredientes que eu passei, tá? O ovo, o sal, o açúcar, a margarina, o leite, o fermento. Vão mexer. E depois vocês vão acrescentando a farinha aos poucos, tá? Gente, nessa receita eu vou passar um segredo para vocês. Olha, eu não aguentei, eu tenho que falar. Quando eu tava aprendendo a fazer receita, né, no passado, lá atrás, ninguém explicava, gente, o que era um quarto de óleo. Quando falava assim, vamos acrescentar uma xícara, eu não tinha xícara em casa, então a pessoa não falava que um copo substitui uma xícara, né, um copo desses de geleia. Então eu achava que por eu não ter a xícara, eu não podia fazer. Pelo amor de Deus, né, gente? São segredos, assim, são pulos do gato que a gente tem que falar, porque do mesmo jeito que tem muita gente hoje assistindo minhas receitas, que sabe que uma medida de xícara, tá, dessas de chá, é a mesma medida de um copo de geleia, tem muitas amiguinhas nossas que chegam hoje no canal que estão aprendendo a fazer as suas comidinhas. Então, a gente tem que falar, a gente tem que dar o pulo do gato, tá? Eu tô mexendo a massa, tá? Colocando farinha de trigo, como vocês estão vendo, ó, aos poucos. E daqui a pouco eu vou passar lá pra bancada e vou começar a sovar ela pra vocês verem como é que é. Agora, deixa eu contar um outro segredo pra vocês, gente, que eu vim descobrir há pouco tempo. Por que meus pãezinhos ficavam tão feios? Ficava gostoso, né? Claro, porque eu fazia do jeito que ensinava na receita, mas ficava feio, coitado. Gente, o segredo é passar a gema em cima dos pães na hora de botar no forno. Eu passava assim que eu acabava de modelar os pãezinhos e ainda botava para crescer. Olha, quando o pão ficava assadinho, gente, ficava feio demais, pelo amor de Deus. Ó, eu tô rasgando a massa, tá? Deixa eu parar um pouquinho de contar a dica pra vocês, pra poder falar isso aqui. Eu tô rasgando a massa, tá? Pra poder ativar o fermento e o glúten, pra poder deixar a massa bem macinha depois do pão pronto, tá? Vocês vão fazer esse processo aqui mais ou menos uns 5 minutos. Pra poder deixar ela bem lisinha. Ela vai ficar assim, ó, grudando mesmo na mão, não tem problema, vocês dão um jeitinho de tirar. Eu tô usando essa espátulazinha que eu comprei na lojinha de R$1,99, baratinho. Mas se vocês não tiverem, não tem problema. Limpa com a faquinha, limpa com a colher, limpa com o que vocês tiverem em casa, tá?
Aí vocês vão continuar sovando ela, colocando sempre o mínimo de farinha possível, para não deixar ela ficar uma massa ressecada, tá? Uma massa dura. Depois, quando a gente assar o pãozinho, vocês vão ver a diferença. Aí, deixa eu terminar de contar, gente. Quando eu passo a gema na hora de assar, todos os pãezinhos ficam tudo igualzinho, tudo bonitinho, não fica rachado. Antigamente ficava rachadinho por cima, porque eu passava a gema antes, né? Botava para crescer. Então, conforme ele crescia, o ovo ia se estalando por cima e ficava aquela aparência horrorosa. Ficava gostosinho, mas ficava feio, coitado. Então, vocês deixam para passar a gema por último, tá? Eu vou pincelar nesses pães aqui uma gema com um fiozinho de óleo, tá? Vocês fazem aí assim também. Tem gente que gosta de colocar café amargano, tem gente que não gosta de colocar nada, aí é a gosto de vocês. Tem gente que gosta de colocar a gema junto com a clara. Eu, nesse pãozinho, eu vou colocar a gema e um fiozinho de óleo, tá? Vocês vão ver a aparência, como é que vai ficar bonitinho. Gente, essa receita, ela me rendeu 29 pãezinhos, tá? Eu tive fazendo as contas assim por alto, né? Que não tem como a gente fazer as contas de quanto dá 2 colheres de margarina, 3 colheres de açúcar, não tem como. Então, eu fiz as contas mais ou menos de quanto que eu gastei, botando o preço da farinha de trigo, o leite. Eu calculei que eu gastei mais ou menos uns R$ 7,50. Me renderam 29 pãezinhos. Então, o que vocês vão fazer? Se vocês tiverem intenção de fazer para vender, digamos que dê 29 pãezinhos também. Quer dizer, se vocês gastaram R$ 7,50 e vender cada pãozinho a R$1, os 29 pãezinhos vai dar R$ 29. Tirando os R$ 7,50 que vocês investiram, vocês ainda vão ter um lucro de R$ 21,50. Gente, é um lucro muito bom, tá? Porque você não usa a farinha de trigo toda, ainda vai sobrar um restinho ainda ali no pacotinho. Então, se vocês fizerem desse jeito, desse mesmo tamanho que eu fiz, e vender a R$1, vocês vão estar ganhando R$ 21,50. E vocês podem fazer ainda bolinhas, que talvez renda até mais um pouco. Aí vocês colocam na embalagem, uma embalagenzinha com 6, né? Aí vocês calculam quanto vocês gastaram, por quanto vocês vão vender esses 6, e vocês vão ver que vai dar um rendimento muito bom, tá? Para quem quer ganhar uma renda extra, é muito show, tá? Agora, ó, acabei de sovar, vou tampar a massa e vou deixar crescer. Se o tempo estiver frio, vocês deixam mais ou menos uns 30 minutos. Eu deixei só 20, tá? Porque aqui tá muito calor, então eu deixei só 20 minutinhos. Aí eu vou voltar e vou mostrar pra vocês agora, depois da massa descansada, como que a gente vai modelar, tá? Aqui a massa já tá descansada. Agora eu vou soltar ela aqui da mesa. Vou modelar os pãezinhos, que vocês vão ver o tamanho que eu fiz. Aparentemente vocês vão pensar assim, nossa, pequenininho, mas depois ele cresce. Ele ainda cresce ainda no forno. E outra coisa, não deixe ele, depois de modelado, crescer mais não, tá? Acabou de modelar, passa a gema em cima e leva logo para assar, tá bom? Eles ainda vão crescer mais um pouquinho no forno, mas não precisa deixar crescer mais não. Esse pão é bem rapidinho. Aí a espátula que eu mostrei pra vocês, que eu comprei na lojinha de R$1,99, adoro coisa baratinha, gente. Sempre que eu comprar alguma coisinha assim, eu mostro pra vocês, tá? Agora vamos lá, vou modelar aqui bem devagarinho pra vocês verem o modelinho que eu fiz. Esse modelinho fica parecendo aqueles pãezinhos assim, bem profissional de padaria, feito por máquina, né? Que foi feito na mão, mas na padaria é feito na máquina. Então, ó, vocês vão cortar o tamanho que vocês querem. Eu meço sempre assim, 2 dedos da massa. Aí vai fazer um rolinho, tá? E vai abrir ou com a mão, ou com rolo, ou com a garrafa, com o que vocês tiverem. Eu tô abrindo aqui com rolo, mas vocês podem abrir com a mão ou então com a garrafa. Não vai fazer diferença não. O importante é dar uma esticadinha nele assim, ó, pra poder ficar legal na hora de enrolar. Tô abrindo, ó.
Aí agora vocês dão uma soltada assim da mesa. Com uma mão vocês vão segurar na parte de baixo da massa. E com a outra vocês vão vir de cima para baixo enrolando bem levemente, ó. Isso, ó. Ó, repara que minha outra mão tá segurando lá a pontinha da massa para poder ela não embolar tudo junto, ó. Olha que bonitinho que ficou. Então foi esse modelinho que eu fiz que deu 29 pãezinhos, tá? Agora vocês vão modelando um a um. Vou fazer um aqui mais devagarinho para vocês verem, ó. Abre. Tá vendo que ela fica assim meio grudentinha? Mas não tem problema, não enche de farinha de trigo não. Assim tá ótimo. O pão ficou muito macio, muito saboroso, gente, muito bom. Ele não é um pão enjoativo, não é um pão nem doce demais e nem insosso. É um pão no ponto, ótimo. Para quem não gosta de muito doce, tá muito bom, ó. Vem enrolando um pedacinho de cima para baixo, vem, ó, levemente descendo a mão, dando uma leve pressãozinha, ó, trazendo a massa até o final e pronto, ó. Olha que bonitinho que ficou. Muito show. As minhas receitas, gente, são fáceis assim porque eu tenho trauma que antigamente, quando eu comecei a me interessar por cozinha, todas as receitas que eu assistia, as pessoas só falavam coisa que eu não conhecia. Só falava medidas que eu ficava, gente, como é que eu vou pesar a farinha de trigo, que tem que colocar 3 quartos de farinha de trigo? Como é que pesa isso? Não sei. Então, hoje em dia eu procuro fazer minhas receitas tudo fácil, para poder vocês entenderem e fazer aí na casa de vocês. Tem várias receitinhas de pão aqui no canal, tá? É só vocês dar uma procurada, clica aqui na imagem no finalzinho, para vocês assistirem as outras receitas. Quem não se inscreveu, gente, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho que tem, porque aí toda vez que eu vou postar uma receita, vocês são avisados, entendeu? Por quê? Porque vocês ativaram o sininho, aí vocês são avisados que eu tô postando uma receitinha. Vocês correm lá no canal que tem alguma novidade, tá bom? Dá o joinha de vocês aqui, deixe comentários que vocês fizeram, que deu certo, tá? Eu recebi vários e-mails, eu tô respondendo ainda um a um, gente. Vou até deixar aqui um grande beijo para todo mundo que tem escrito, que tem deixado comentário nas minhas receitas e dizer que eu tô respondendo aos poucos, é porque eu tenho que tirar tempo para responder, que são muitos, mas eu tô respondendo todo mundo, tá? As dúvidas que as pessoas têm, o carinho que as pessoas me mandam, sabe? Me mandando beijo, dizendo que adoram meu jeito de explicar. Muito obrigada mesmo, gente. Isso aí deixa a gente engrandecido, sabe? Com mais ânimo da gente fazer sempre cada vez melhor para trazer aqui para vocês. Ó, tô pincelando, agora eu vou terminar de pincelar e já vou levar pro forno. O tempo do forno, eu costumo dizer que depende de cada um. Eu não estipulo assim, deixa 30 minutos, deixa 40 minutos, porque tem forno que assa mais rápido, tem forno que é mais lento. Então, eu botei a 250 graus e vou olhando. Quando ele tá assim, moreninho, da cor que eu quero, ó, eu vou lá, desligo e já tá bom, tá? Agora eu vou partir um aqui pra vocês verem. Olha como é que ficou, gente. Olha a textura desse pão. Muito bom. Vocês reparam que em cima ficou tudo por igual. Por quê? Porque eu tirei acabei de modelar, passei a gema e levei logo para assar. E mesmo que eu precisasse deixar ele crescer, poderia deixar ele crescer na forma sem passar o ovo e deixaria para passar o ovo na hora de colocar para assar. Tá vendo como é que ele ficou? A massa macia. Então, vai permanecer por vários dias assim macio, enquanto durar, né? Claro, que é tão gostoso que eu sei que vai acabar rapidinho, tá? Então, deixa o joinha de vocês aqui, tá? Um beijinho, gente. Fica com Deus e até a próxima receita.